Obrigado, presidente Wagner Pinheiro. Agradecemos a compreensão de todos e passo para o José Rivaldo, para que ele também faça as respostas e as suas considerações a respeito do debate. Primeiro, era importante que o deputado Silvio Costa estivesse aqui presente para ouvir as indagações que ele nos perguntou. Primeiro, que a CUT nunca esteve contra a geração de emprego. Se esse país hoje está nesse nível que está, é graças a um trabalhador oriundo da CUT, que virou presidente, que transformou este país. Então, assim, essa resposta era para o nosso amigo Silvio Costa, era importante que ele estivesse aqui. E outra, para convencer ele que está errado, se eu fosse presidente da República, com certeza eu convencia ele. Essa é uma resposta para o deputado, ele não está aqui, com certeza eu convenceria ele tranquilamente. Outra situação aqui, indagada, nós aqui entendemos, presidente, não foram 4 vezes que a federação foi recebida, foram 3 vezes. Foram 3 vezes, nós indagamos sobre os pontos que nós discordamos, e aí, exemplo, se o senhor está falando de constituição de subsidiárias, a subsidiária é uma subsidiária contratada, concurso público, que é constituído trabalhadores dos Correios, é concurso público, é a lógica do quê? Do fortalecimento do setor público. Não tem crise. Agora, assim, do jeito que está aqui, não está definido, porque no entendimento jurídico ainda há controvérsias em relação ao papel das subsidiárias. Então, assim, se nós colocarmos aqui na discussão, temos hoje 107 mil trabalhadores, como foi apresentado, estamos contratando mais 9.100 trabalhadores, vamos para 116 mil trabalhadores. O papel desses 116 mil trabalhadores hoje, na empresa brasileira de Correios, se tiver garantia que esses 116 mil trabalhadores, eles vão ter os seus empregos, com certeza nós vamos apoiar medidas que venham ao fortalecimento da empresa. Agora sim, na apresentação do presidente, diz que vai fortalecer, mas também não diz qual que é o papel do trabalhador ou qual a garantia que o trabalhador tem. Nós queremos discutir aqui as garantias dos trabalhadores. Isso é notório, assim, para ser ouvido, porque, assim, uma questão é eu ser ouvido, e outra questão é eu ser atendido e negociar o que a gente está reivindicando. Então, assim, em relação à subsidiária, respondendo, a gente tem até um parecer jurídico, gostaria de entregar para o deputado Arnaldo Jardim no final. Temos um parecer em relação ao estatuto da ECT, presidente. Agora, sim, esses são pontos importantes que a gente precisa discutir. Uma coisa é o senhor nos reunir, nos receber, e outra coisa é a gente ser atendido no ponto de vista onde a gente está tratando. Na minha opinião, eu acho que deveria ser limitado a vinda das pessoas de outras empresas, mesmo sendo do serviço público, trazer com limite, tem que impor limite. Você não pode deixar uma porteira aberta. Obviamente que nesse governo não vai acontecer, mas se acontecer uma situação diferenciada e assumir um outro governo, como que vai ficar? Já encontra a porta aberta. Eu vou citar um exemplo aqui, que não era o exemplo bem a ser citado, e outros companheiros aqui, até um exemplo de um companheiro nosso aí que tem falado, a questão da telefonia lá em Ribeirão Preto, quando Palocci era prefeito, ele fez mudanças de fortalecimento. Quando o PSDB assumiu, privatizou. Por quê? Já estava fácil de privatizar. Entendeu? Então, assim, nós queremos discutir uma lógica. Por exemplo, se o Conselho de Administração hoje é o órgão máximo da ECT, se o Conselho pode discutir, a gente está usando a lei das SAs, se o Conselho definir no seu Conselho que vai abrir ações, que vai constituir ações, pode constituir sim, não está dizendo lá no Estatuto, nem na MP, que está vedado isso ou se vai submeter ao governo federal, vai acontecer o que vai acontecer com os aeroportos, exemplo. A Dilma está dizendo que vai abrir capital dos aeroportos. Vai abrir, então assim, abertura de capital. Então assim, e isso hoje nós não temos isso, nós temos garantia de 100% à empresa estatal. Então, esses são pontos que são importantes para os trabalhadores, que garantem o dia a dia do trabalhador. Então, assim, nesse sentido, presidente, é importante, Luciana, que o ministro das Comunicações ouça a FETEC, que o presidente Wagner ouça, mas não só ouça, vamos sentar na mesa e discutir ponto a ponto em relação ao Estatuto, porque o Estatuto hoje é uma demanda já do Conselho de Administração, porque até que vote a medida provisória aqui, já está valendo o que a medida provisória foi proposto. Então, assim,
Isso é importante. E dizer aqui que, eu vou fazer uma fala aqui, que não é uma fala unânime, mas é uma fala da maioria dos trabalhadores, o seguinte: nós queremos sentar à mesa e discutir. Exemplo, nós não somos contra por ser contra, não existe a lógica aqui que nós somos contra por ser contra. Nós somos contra o modelo que foi feito. Dizer que a ECT, nesses 6 meses, não tem sentado à mesa, não tem negociado com os trabalhadores, que a gente não tem trazido resultado positivo para os trabalhadores, se eu falasse isso aqui, eu estaria mentindo. A administração, hoje, a gente tem conseguido dialogar, sim. A gente tem conseguido avanço de carteiro, ser um diretor regional e ter competência de avanço. Então, isso aí nunca na história dos Correios aconteceu isso. Então, assim, medidas que foram tomadas aqui foram medidas importantes para o conjunto dos trabalhadores. Hoje a gente tem carteiro, OTT, atendente comercial, vários trabalhadores hoje com nível superior sem nenhuma oportunidade nessa empresa. E a medida tomada por essa direção, que chegou a 6 meses, possibilitou que em alguns estados carteiro virasse diretor regional com competência, como o exemplo do companheiro João Rocha, que já está há mais de 8 anos na gestão, e é uma gestão bem sucedida de um carteiro. Então, assim, isso também foram mudanças importantes que aconteceram. Agora, presidente, uma coisa é eu negociar o dia a dia do trabalhador, uma coisa é eu discutir mudanças que vão servir para o futuro da empresa. Eu quero dizer que tem um setor e uma maioria de trabalhadores que querem discutir e querem colocar a ótica dos trabalhadores nas negociações em relação ao Estatuto, em relação à MP, principalmente em relação ao Estatuto, porque a MP ela abre as possibilidades para que, na Constituição do Estatuto, você implemente todas essas mudanças. Então, assim, e um outro ponto que não está esclarecido aqui, e aí, companheiros, hoje nós vivemos um momento muito ruim nos Correios, de terceirização, onde o emprego terceirizado não pagava o trabalhador lá que ficou 3 meses trabalhando, numa lógica de terceirização, o cara muda a razão social, deixa o trabalhador lá, explora o trabalhador, e aí quando eu digo que eu posso ter 49%, 30% de uma empresa que é interessante, que vai agregar valor à minha marca, eu posso transferir sim, legalizar a terceirização. Eu posso fazer isso visando a lógica do lucro. Então, assim, são esses pontos, presidente, que não está esclarecido. E nós precisamos garantir isso. A nossa dúvida e a nossa questão maior é essa, discutir e garantir que os 116 mil, que a empresa cresça, que você possa ter mais contratações. Um exemplo prático, como que eu vou ser um líder em logísticas se eu não contrato um motorista há mais de 10 anos? Aí, se eu não aumento a minha frota, se eu não discuto o PCCS de um ponto de vista de você ter carreira na ECT, do trabalhador do ingresso. Então, assim, e aí você tem a credibilidade, porque em pesquisas, os Correios, última pesquisa, perdeu só para a instituição Bombeiros. Então, você tem credibilidade, tem know-how, e aí a gente não aproveita isso, a gente terceiriza nossas linhas e ensina o trabalhador terceirizado, ensina a concorrente a disputar mercado conosco. Então, presidente, o que precisa fazer é a gente discutir, chamar as representações dos trabalhadores, a gente discutir a logística, a entrega nos Correios, a distribuição, os setores de encomenda, redistritamento, tudo isso, se a gente mudar essa lógica que existe hoje, você tem uma capacidade de produção muito maior, uma capacidade de lucro muito melhor para a ECT. Então, assim, se eu aumentar o número de funcionários da ECT, eu posso ter, sim, dobrar o lucro, eu posso, sim, melhorar esta empresa, e eu posso dar orgulho à população brasileira de se orgulhar dos Correios. E isso não tá sendo pensado. A gente está dizendo o quê? Se eu fizer uma subsidiária para fazer parte desse serviço e o Correio só entregar, mas por que a gente não discute a lógica da entrega já hoje, em lugares aqui onde a entrega pela manhã trazia um resultado mais positivo para a empresa? A vice-presidência de operações deveria chamar a representação dos trabalhadores para a gente rediscutir a capacidade de produção, o meio de produção dos Correios. Nós queremos discutir, ninguém aqui é contra por ser contra não, companheiros. Nós entendemos que o seguinte, que a capacidade de negociar, e isso nós aprendemos com um grande companheiro nosso que virou presidente da República, a capacidade de diálogo, ela é muito mais importante para nós. E agrega muito mais valores aos trabalhadores, e nós queremos agregar valores, queremos melhorar a vida do trabalhador. Essa é a proposta da federação, essa é a proposta da classe trabalhadora. Nós queremos ver um Correio
grande, presidente. Nós não temos uma lógica de ter um correio para entregar uma carta lá num lugar longínquo e não dar lucro. Nós queremos disputar mercado com a DHL, sim. Nós queremos disputar mercados com a FedEx, sim. Nós queremos ter uma lógica do orgulho da camisa amarela, que é o maior patrimônio dos Correios, que quando você vê um carteiro na rua, você vê os Correios. Então, assim, nós defendemos isso. Nós defendemos e vamos defender essa empresa pública, e hoje ela está constituída 100% capital da União. Mas também na constituição do seu conselho, pode-se, numa reunião de conselho, a gente dizer que vai abrir o capital, se vão ficar com o controle acionário ou não, é uma decisão de governo de quem estiver no poder. Então, assim, presidente, tranquilo para os trabalhadores, estamos à disposição para discutir com o parlamento. Quero pedir aqui de público ao deputado Arnaldo Jardim, que é de São Paulo, nós somos de São Paulo também, que pudéssemos nos receber a representação da federação. A gente tem uma comissão tratando desse assunto, nos receber, a gente quer ponderar com o deputado as nossas preocupações em relação ao MP, esclarecer as dúvidas que o deputado tiver. Estamos à disposição, mas ninguém aqui, eu quero repetir para não ficar claro, ninguém é contra por ser contra. Nós queremos o fortalecimento da empresa, nós queremos o crescimento dessa empresa, queremos que dobre o número de funcionários, queremos tudo isso, e queremos que seja uma empresa que dispute mercado, que seja a maior empresa desse país. Agora, sim, nós precisamos também discutir com a classe trabalhadora, porque tudo é bom, mas na hora da gente discutir as vírgulas, ninguém quer discutir vírgula conosco, de garantias, é coisa simples, presidente. É isso. Nosso agradecimento a José Rivaldo.